fogo. A religião da paz, e quem agrega a religião da paz e da justiça, deve praticar a paz e a justiça. Deve levar adiante a paz e a justiça. Paz e justiça. Sem paz e justiça, não há como ter felicidade, não há como ter tranquilidade. Por isso que a religião do Islã inclui um conjunto básico de regras designadas a proteger os direitos e liberdade de indivíduos e comunidades. É uma doutrina preocupada com respeito, com tolerância, com justiça e igualdade. Os conceitos islâmicos de liberdade e direitos humanos estão imbuídos e garantidos na lei de Deus, conhecido como Sharia. O Islã estabelece uma estrutura legal e incorpora um código de ética moral designado para proteger os direitos de um indivíduo, ou de qualquer indivíduo, inclusive o seu direito a viver em uma sociedade segura, sem guerra, com paz, com justiça. Nosso querido profeta, que a paz esteja sobre ele, disse: quem acordar, mas agora devemos abrir o coração e escutar com o coração, com a alma. O profeta falou: quem acorda de manhã, sentindo que está seguro, com paz em sua comunidade, livre de guerra e de males, e livre de doenças em seu corpo, e tem provisão suficiente de um dia, saiba que isso é como se possuísse o mundo inteiro. Deus é maior. Deus próprio diz: por isso prescrevemos: aquele que matar uma única pessoa, sem que esta tenha cometido homicídio ou semeado corrupção na terra, será considerado como se tivesse assassinado toda a humanidade. De extrema importância entendermos: é proibido tirar a vida de qualquer ser vivo. Deus enviou no seu livro de orientação, todos os seus livros, desde o Torá, dos Salmos, do Evangelho e o último livro, o livro de orientação, o Alcorão, deu à humanidade o Islã, a mensagem final e completa de todas as religiões. Completando o judaísmo, o cristianismo, veio o islamismo. De um único Deus, o Todo-Poderoso. Enviou o último profeta Muhammad, um homem capaz de liderar a humanidade em uma nova era de tolerância, respeito, justiça, paz. As palavras do Alcorão e das tradições autênticas do nosso nobre profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam contêm os direitos e responsabilidades concedidos por Deus para a humanidade. Não estão sujeitos aos caprichos e desejos de homens ou mulheres ou de alianças mutáveis de governos ou corporações. Jamais. A lei de Deus, a lei islâmica conhecida como Sharia, estão imbuídas com justiça, misericórdia, perdão e paz, e não envolve tirar uma vida humana desnecessariamente, jamais. Porque Deus diz no seu livro: nós enviamos os nossos mensageiros com claros sinais e fizemos descer com eles o livro e a balança, de modo a estabelecer justiça entre os humanos. Ó fiéis, sejam firmes em observardes a justiça, atuando de testemunhas por amor a Deus. A visão da religião do Islã, na visão islâmica de mundo, a justiça denota colocar algo em seu devido lugar. No Islã, a justiça também é uma virtude moral e um atributo de personalidade humana. O nosso nobre profeta, não podemos jamais esquecer isso e colocar dentro do nosso coração o dito quando ele diz que a paz esteja sobre ele. Existem 7 categorias de pessoas que estarão protegidas, abrigadas por Deus no dia que não vai haver nenhum abrigo, o dia do juízo final. E dentre essas pessoas, aquele ser humano que era justo.
Se você praticou justiça, você terá sucesso, terá paz nessa vida e na outra. Deus falou, Deus ordena a justiça e o tratamento justo. Em outra passagem ele diz, ó fiéis, vocês são fiéis? Então sejam constantes em servir a Deus e sejam testemunhas com justiça. Serve a Deus com justiça, com dignidade. Deus nada vos proíbe quanto àqueles que não nos combateram pela causa da religião e não vos expulsaram dos vossos lares, nem que lideis com eles com gentileza e equidade, justiça, porque Deus aprecia os equitativos, os justos. Uma obrigação importante em relação aos descrentes ou infiéis é tratamento adequado e justo. Isso é descrito por um sábio muçulmano, sim, quando falou, o muçulmano não pode cometer nenhum tipo de injustiça com outra pessoa em relação à sua vida, bens ou honra. Se a pessoa não for muçulmana e for um cidadão do Estado, ali dos muçulmanos, ou obteve uma outra proteção, ele deve observar os direitos do outro. Não pode injustiçá-lo em relação a seus bens, roubando, enganando ou trapaceando. Não pode feri-lo, não pode matá-lo. A sua proteção do Estado garante sua segurança em relação a essas coisas. É essa a lei de Deus. Colocar justiça para com todos. O muçulmano pode interagir com qualquer pessoa, comprando, vendendo ou alugando deles. Por exemplo, mesmo a nível social, pode haver interação, como se reunir para refeições e coisas do gênero. Entretanto, essas interações serão, por natureza, limitadas devido a diferenças de costumes e práticas sociais. Talvez possamos dizer que o objetivo final de qualquer fiel em suas relações com os infiéis é trazê-los para a fidelidade, abrindo assim a porta para que haja uma relação completa de amor, de paz, fraternidade entre todos, mesmo que aqueles sejam até mesmo infiéis ou até antagonistas. E é indelicado, o muçulmano sabe que até aquelas pessoas que são indelicadas, o muçulmano deve saber que deve repelir esse mal com todo tipo de bondade e justiça, porque Deus sempre diz em seus livros, principalmente no Alcorão, jamais poderão equipar-se a bondade e a maldade. Retribui, ó Muhammad, o mal da melhor forma possível, e eis que aquele que nutria inimizade por ti, converter-se-á em um íntimo amigo. E assim, então devemos entender, abrindo nossos peitos, nossas audições, é obrigatório para aqueles fiéis lidar com todo mundo, até com os descrentes, de uma maneira islâmica, adotando o comportamento adequado, desde que eles não estejam combatendo os fiéis. Deve-se cumprir o acordado, não se deve enganá-los, nem traí-los e nem mentir para eles. E se houver uma discussão ou debate entre eles, deve-se argumentar da melhor maneira, com justiça nas disputas. Isso é obediência ao mandamento ou aos mandamentos de Deus, o Todo-Poderoso. E também devemos entender, e não disputais com os adeptos dos livros, sendo judeus ou cristãos, senão da melhor forma, exceto com os iníquos, com os injustos dentre eles. E assim é sancionado para todo muçulmano convidá-los para o bem, aconselhá-los e ser paciente com eles e ao mesmo tempo ser educado e um vizinho prestativo. Isso porque Deus declarou em seu livro: convoca, ó humanos, a senda de teu Senhor com sabedoria e uma bela exortação, e dialoga com eles de maneira benevolente. Deus também fala: falai ao próximo com doçura, com amor, com paz. Devemos entender, mesmo em sociedades pluralistas, os ensinamentos da religião do Islã contribuem para a coesão social. Primeiro, o maior empecilho
a essa coesão, racismo e preconceito é removido diretamente. Segundo, um amor e vínculo forte são criados entre os de crença islâmica. E terceiro, instruções claras e decisivas de comportamento justo e adequado são dados para tratamento com aqueles que fora do vínculo de fé. Quarto, o muçulmano entende a sua responsabilidade em relação àqueles ao seu redor e dessa forma contribui para o bem de todos, aumentando ainda mais os bons sentimentos e coesão dentro da sociedade. Então, resumindo, devemos colocar em prática a maior adoração que Deus colocou para nós, sermos justos e proibir a injustiça de qualquer forma. O profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, aqueles dentre vocês que conseguirem proibirem a injustiça com a língua, com a fala, devem fazer. Se não conseguir, então façam com a mão. Se não conseguir, então façam com o coração. E esse é o ponto menor da fé. Nós devemos colocar justiça e proibir de toda maneira a injustiça na terra. Essa é a adoração que Deus trouxe através dos seus profetas e mensageiros para toda a humanidade. Vamos colocar justiça e paz no mundo, de uma certa forma, todos nós podemos fazer. Barakallahu fikum fil Quran Karim, fastaghfiruhu innahu al-ghafur rahim. Supliquem e invoquem a Deus por justiça e paz nesse exato momento. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Em nome de Deus, o Senhor dos mundos, e que a paz e as bênçãos dele estejam com os seus profetas todos, com seus mensageiros, com Jesus, com Abraão, com Moisés, com Muhammad, com seus familiares e companheiros e todos aqueles que o seguem até o último dia. Queridos irmãos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: não é fiel nenhum de vocês até me amarem mais do que vocês, mais do que vossos pais, mais do que tudo. Significa, se você se considera justo, fiel a Deus, você deve amar os seus mensageiros, amar os seus profetas, amar Muhammad, amar Jesus, amar Moisés e colocar em prática a justiça, aquilo que eles vieram trazer através de Deus na terra para toda a humanidade. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: ó fiéis, nenhum de vocês será um fiel verdadeiro até amar ao próximo o que vocês amam para si mesmo. Ou seja, se eu for um fiel, um ser humano digno, eu devo amar para os outros o que eu quero para mim. Eu quero para mim segurança, eu quero para mim paz, eu quero para mim amor. E hoje, no mundo, em vários lugares, lá na Palestina, as pessoas não têm paz, as pessoas estão em guerra por causa de um governo tirano, por causa do sionismo. As pessoas estão sendo mortas, as crianças estão sendo exterminadas, estão exterminando pessoas por apenas poder e ganância. E nós, como seres humanos, como muçulmanos, como fiéis, temos a obrigação de fazer alguma coisa, de nos unirmos em prol da paz, em prol da justiça, em prol dos nossos irmãos no mundo e aqueles que estão sofrendo e perdendo grandes perdas. Então nós devemos juntos orar pela paz, pela união, implorarmos e fazer a voz dos nossos irmãos chegarem em vários cantos do mundo. Por isso que a gente fala, vamos orar agora e pedir a Deus a paz e a tranquilidade, depois de rogar a paz e as bênçãos de Deus sobre os seus profetas e mensageiros. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعزة الإسلام والمسلمين اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ó Deus, ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti o perdão e a misericórdia. Perdoe todos nós, homens, mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti para nos dê fé, sabedoria, para nos dê sabedoria para praticar a justiça e coibir a injustiça. Ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti o conhecimento. Ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti que nos dê sabedoria para tentarmos fazer alguma coisa e trabalharmos em prol dos nossos irmãos que estão sofrendo ali na Palestina. Ó Senhor dos mundos, dê a vitória para nossos irmãos ali na Palestina. Ó Senhor dos mundos, livre nossos irmãos da injustiça ali na Palestina. Ó Senhor dos mundos, livre nossos irmãos da opressão ali na Palestina. Ó Senhor dos mundos, tire os opressores, os injustos daquela terra. Ó Senhor dos mundos, acabe com o sionismo. Ó Senhor dos mundos, tire aquele sionismo daquela região. Preserve as nossas crianças, preserve as nossas mulheres, preserve os nossos filhos, preserve os nossos lares. Ó Senhor dos mundos, faça o mundo ter humanidade. Faça nós nos comovermos com aquelas crianças que estão sendo mortas, estão sendo machucadas, estão sendo feridas com aquelas bombas que estão caindo naquela terra. Ó Senhor dos mundos, faça o mundo se comover, faça parar essa grande atrocidade que está acontecendo com aquele povo ali na Palestina e no resto do mundo. Dê para nós segurança, amor, paz, tranquilidade e coloque em nossos corações união, sinceridade e veracidade. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa aqimi salat. Levante a oração para todos nós orarmos em congregação.